A graça e a paz de nosso Senhor Jesus. Sejam bem-vindos a mais um EBD Online para adultos. O meu desejo, irmãos, em particular a minha oração, é que nós, os cristãos verdadeiros, aqueles que amam o Senhor, que desejam vê-lo, a cada dia possamos crescer na graça e no conhecimento da palavra do Senhor. A leitura bíblica-chave está lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, que diz: Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Uma breve reflexão. É possível que você esteja lutando arduamente pelas recompensas deste mundo. Por exemplo, a ascensão profissional, social, prazeres, realização de sonhos, talvez viagens, adquirir coisas que você deseja, acumular tesouros, riquezas, ter muito dinheiro. Um alerta. Cuidado para não perder a visão de Deus, de Jesus e da eternidade. Lá no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 36 diz: Do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? É possível que você já conheça algo do combate cristão e até já seja um soldado treinado e aprovado. Mas cabe uma advertência a nós. Revista-se de todas as armaduras de Deus. Nunca as retirem. Veja o que diz lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. No livro de Efésios 6, capítulo 14, 17, é mencionada a armadura do cristão. E um parênteses para nós. Nunca haverá arrependimento de lutar contra o pecado, o mundo e o diabo. Pois, irmãos, nós devemos nos revestir da armadura, que diz que tem como elementos a couraça da justiça, cingindo-vos com a verdade, calçados com a preparação do evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito, para que possamos ter condições de vencer o pecado, o mundo e o diabo. Que Deus nos ajude. O que seria combate, a definição de combate? O dicionário traz que é uma luta armada, em termos de sustentar um combate, uma luta contra obstáculos de qualquer natureza. A vida é um eterno combate, não é mesmo? Então, irmãos, o estudo bíblico é: o cristão vive em um bom combate. Bom nos parece um adjetivo bem intrigante, né? Digamos assim, para um combate, né? Guerras são sempre mais ou menos perversas. As guerras são inevitáveis. Nós vemos aí em registros históricos que as guerras garantiram liberdade para os povos, impediram que os fracos fossem espezinhados pelos poderosos. Toda guerra envolve, em maiores ou menores proporções, sofrimento, derramamento de sangue e destruição. Mas, colocando nossa visão no combate do cristão, que é tido como um bom combate. Antes, irmãos, de nós entrarmos num bom combate, existe um preço de ser combatente. E não é bom começar a carreira de Cristo sem antes calcular o preço. Se quiser ser santo e ver o Senhor, eu e você, nós teremos que entrar nesse bom combate. Apesar de ser espiritual e real, esse combate, ele é muito árduo. Precisa ter coragem, ousadia e perseverança. No entanto, um estímulo grandioso para nós, os cristãos verdadeiros. Meus amados, esse combate é um bom combate. Quais os motivos que fazem o combate do cristão ser um bom combate? Vamos conhecê-los?
É um bom combate porque se dá sobre as ordens do melhor dos generais. O nosso general é Jesus Cristo. Quais são as características do nosso general? Ele é salvador. Ele é extremamente, ele é a própria sabedoria. Ele é o próprio amor. Ele é o todo-poderoso. As estratégias. Jamais ele faz movimentos desnecessários. Nunca erra em seus cálculos. Nunca comete equívocos. É um bom combate porque é realizado com a melhor ajuda. O Espírito Santo, que habita em nós, nos auxilia. No bom combate, não estamos por nossa conta em risco. O Espírito Santo não nos deixa só. Ensina, conduz, guia e dirige os nossos passos. O crente fiel foi escolhido por Deus Pai, lavado no sangue do Filho de Deus e renovado pelo Espírito Santo. Nunca faltarão as provisões e suprimentos para os crentes fiéis. É um bom combate porque é realizado com base nas melhores promessas. Vamos consultar essas referências bíblicas e entender? Veja o que diz aí no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estás debaixo da lei, e sim da graça. Veja o que diz aí no livro de Romanos, capítulo 16, meus irmãos, versículo 20. E o Deus de paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça do nosso Senhor Jesus seja convosco. Veja o que diz aí no livro de Filipenses, meus irmãos. Capítulo 1, versículo 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Veja aí o que diz no livro de Isaías, um dos profetas maiores. Capítulo 43, versículo 2. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Veja o que diz aí no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 28. Escute atentamente. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Ainda no Evangelho de João, o capítulo 6, versículo 37, diz o seguinte: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Escute atentamente o que diz aí no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 5. Veja que extraordinário o que o Senhor nos diz através de sua palavra. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. E ainda, irmãos, no livro de Romanos, capítulo 8, dos versículos 38 ao 39 está escrito: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus. Com todo sim e amém que há em Cristo. É um bom combate porque é efetuado com os melhores propósitos. Nenhum do exército de Cristo se perde. Nenhum do exército de Cristo desaparece. Nenhum do exército de Cristo é deixado para morrer no campo de batalha. Veja o que diz em João 18:9. Para que cumprisse a palavra que tinha dito, dos que me deste, nenhum deles perdi. É um bom combate porque faz bem à alma daquele que participa. Promove humildade e amor. Amortece o egoísmo e o mundanismo. Firma nas coisas do alto.
Como nós conversamos, irmãos, estudamos em aulas passadas sobre a santificação, que é um processo interno, mas que nós externalizamos com a nossa vida, refletimos os frutos do Espírito, mostramos que somos verdadeiros cristãos. É um bom combate porque faz bem à nossa alma. Desperta as melhores coisas que restaram no ser humano. É um bom combate porque faz bem ao mundo. Como assim? Serve de bênção. Eleva os padrões da religião e da moral. Quando nós estamos diante de um verdadeiro cristão, é algo contagiante. A sua vida, o seu dia a dia, a forma que ele fala, a forma que ele anda, a sua vida reflete Cristo. É uma verdadeira adoração. É um verdadeiro culto. É aquele sacrifício santo, vivo e agradável que trata lá no livro de Romanos. Nós temos exemplos práticos disso quando alguém se propõe, o verdadeiro cristão está dentro do verdadeiro combate, do bom combate. Nós vemos, irmãos, de certa forma, quando essa pessoa é tirada do mundo, ela é liberta do alcoolismo, por exemplo, do desrespeito, do desperdício com coisas inúteis, da desonestidade, o poder transformador de Jesus na vida daqueles que estão vivendo, de fato, o bom combate. A presença de um crente verdadeiro é uma bênção em qualquer lugar e situação. Veja o que Deus disse a Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. E ele disse também: ser tu uma bênção. Então, aquele que está vivenciando o bom combate, ele é uma bênção. É um bom combate porque terminará em gloriosa recompensa para o fiel. Olha o que diz lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 4. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis, aleluia, a incorruptível coroa da glória. Louvado seja o nome do Senhor. Que nos sintamos, irmãos, cada dia mais estimulados, inclinados a vivermos dia após dia esse bom combate. E que possamos dizer como Paulo no final dos seus dias, como a leitura bíblica-chave do início do estudo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E no fim está reservado para nós a coroa da vida, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. As referências que eu utilizei: a Bíblia Sagrada, a edição corrigida e revisada da Fiel, e o livro de Raio, Santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Também da editora Fiel, 2016. Que Deus abençoe os amados.